quanto você se afastou de quem realmente você é. Na loucura da vida, a gente foi se esquecendo da gente mesmo. E de repente, a gente passa a viver uma vida que a gente não gosta. E aí vem aquela frustração, vem aquela decepção, vem aquele desânimo. A gente vai perdendo, sabe, aquele ânimo, aquele sabor pela vida. E se fala, meu, o que está acontecendo? Aonde que eu errei? O que faltou? E aí você deve estar se fazendo mais uma pergunta. Como que eu faço para recomeçar, para mudar essa realidade, para dar mais sentido para a vida? Então vamos lá que eu quero te ajudar. Eu quero te mostrar um caminho. Só que o primeiro passo é você começar a se colocar em primeiro lugar. E não estou falando de ser egoísta, só pensar em você. Não tem nada a ver. O egoísta ele só pensa nele o tempo inteiro. Eu estou falando de você olhar para você mesmo. Porque a gente foi tão atarefado, atribulado com as obrigações, necessidades, que a gente se deixou de lado. A gente seguiu um caminho que foi imposto, só que esse caminho ele só afasta a gente de quem nós somos. E se você não para observar o que está acontecendo na sua vida e querer fazer diferente, você segue nesse caminho. Só que esse caminho, ele só vai te deixar mais perdido, mais vazio, mais angustiado, mais frustrado com a vida que você está levando. Existe um jeito certo de viver, de levar a vida. Esse jeito certo é você começar a entender como você está aí dentro. Porque a gente está olhando muito lá para fora. A gente externalizou muito as coisas, deu muita importância às coisas lá fora. Essa é a grande inversão de valores. Tudo que está lá fora é mais importante, tem mais valor do que está dentro. E aí a gente acaba se perdendo literalmente nas áreas da nossa vida. E aí muitas das vezes a gente não entende por que isso está acontecendo. Mas porque a gente errou o foco. Colocou o foco lá fora e não dentro da gente. Porque a coisa mais importante que existe é você conseguir perceber e sentir a sua própria existência aí dentro de você. Quando você chega nesse nível de consciência, é claro que é um caminho, é uma jornada, mas quando você tem esse sentimento interno, tudo muda, porque você vai se sentir completo e realizado pelo que você é. E não pelo que você faz, não pelo que você tem, não pelo que você vai conquistar. Então o caminho é você arrumar a casa aí dentro. Colocar o foco para dentro de você. Porque onde vai a atenção, vai a sua energia também. Se sua atenção e energia está lá fora, não tem como você mudar como você está por dentro. E a vida ela vai refletir como você está por dentro primeiro. A sua realidade, ela não reflete o que você quer. Ela reflete a maneira como você se sente aí dentro. O seu pensar e o seu sentir. Porque esse pensar e sentir, o pensar gera um impulso elétrico e o sentir magnético. E esse impulso eletromagnético cria sua vibração interna. Só que quando a gente carrega muitas bagagens emocionais, muito lixo emocional, essa energia, ela fica ruim. Ela fica distorcida. E aí a gente acaba não se sentindo bem, sempre cansado, sempre desmotivado, e a gente passa a gostar desses estados de vibração mais baixos, de sentimentos às vezes de ruim, de medo, incapacidade. E aí esses sentimentos, eles geram uma química no seu corpo, e o seu corpo acaba viciando nesses estímulos. E aí quando ele vicia, a gente acaba buscando de forma inconsciente sentir dessa maneira novamente. E aí nesse ciclo de pensar e sentir, você fica reforçando essa mesma energia sua lá do passado. E é por isso que você não consegue mudar o que você está vivendo, mudar de fase, mudar sua realidade. Porque você fica reforçando o seu antigo eu aí dentro. É por isso que muitas das vezes, na hora que você para olhar a sua vida, as áreas da sua vida, você está vivendo sempre na mesma realidade. Por quê? Porque você está sendo sempre a mesma pessoa lá do seu passado. Então, por isso que é importante a gente entender como que a gente está dentro, para que depois a realidade mude,
de forma rápida e definitiva. Então, esse pensar e sentir, ele cria um caminho dentro de você, que é um caminho neural, que é uma estrada, como se fosse uma estrada, que a sua mente aprendeu a seguir, por você ter reforçado várias vezes, por ter se acostumado com essa emoção, né, memorizada. Então, a sua mente acabou seguindo esses caminhos. E aí, enquanto você ficar reforçando esses mesmos caminhos, você se sente da mesma maneira, você fica no mesmo nível de vibração interna, a sua energia. O caminho é você parar de reforçar esses estados negativos, esses caminhos neurais negativos, para que você possa aumentar a sua frequência interna, melhorar a qualidade da sua energia. Para que isso aconteça, é importante primeiro você identificar esses caminhos aí dentro de você, esses padrões de comportamentos, porque não tem como você mudar algo que não é conhecido para você, algo que você não está vendo. Como que você vai mudar algo que você não está enxergando? Não tem, não é mesmo? Não consegue. Então o ponto é você identificar primeiro esses caminhos que estão instalados, que estão memorizados aí dentro de você. Por isso que eu falei, primeiro a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Precisa arrumar a casa para que depois a nossa vida comece a fluir de uma forma mais natural, mais leve, com mais liberdade. Então, você já sabe. O primeiro ponto é identificar como que você está aí dentro. O segundo ponto é você começar a olhar para suas emoções. Então, tem várias emoções aí dentro de você que ficaram reprimidas, ficaram memorizadas, muito devido a você ter resistido a um evento lá atrás que você não gostou, que te gerou desconforto, te gerou medo, aí você acabou resistindo. E nesse ato de resistir, você acabou memorizando uma emoção aí dentro de você. Só que, qual é a parte boa? Que a todo momento, a sua alma aí dentro, ela faz com que você se livre dessas emoções. Porque ela sabe que faz ruim para você e que trava a sua vida. Então, comece a observar ao longo do seu dia, quando que você tende a resistir, a fugir, sabe? De alguma circunstância, ou de alguém, ou de algum lugar. Porque por trás disso tem uma emoção. Ou observe se você fica um pouco mais ansioso em algum momento do que o outro, porque antes da ansiedade vem uma emoção. Para despertar uma ansiedade, vem uma emoção antes, que está memorizada. E aí é muito simples o que você vai ter que fazer. Você parar de se resistir. Deixa a emoção passar por você. Não vai acontecer nada. O que ficou ruim é apenas uma sensação interna que você registrou dessa emoção. Mas não vai te acontecer nada. A mente te prega várias coisas. Mas quando você se abre, não resiste, a emoção passa e flui naturalmente. E aquela emoção já não vai ficar mais presa aí dentro de você. Então é muito simples essa tática para você aplicar, para que você comece a se livrar desses estados emocionais que ficaram registrados aí dentro de você. E o caminho é você se livrar o quanto antes, para que daí você mude a qualidade da energia que você está emitindo aí dentro. Mudando a frequência, você vai estar bem e a realidade vai começar a responder isso. Você vai começar a se sentir mais vivo, mais completo, com mais energia, com mais disposição. Tudo vai começar a mudar e vai começar a fluir. Só que começa a fluir a partir de dentro. Espero ter ajudado. Foi um vídeo bem direto, bem prático, para te dar clareza de como que você está aí dentro, de voltar o foco para você e começar a mudar a sua vida de fato. Não é tarde, você consegue. Você só precisa se colocar em primeiro lugar. Espero ter te ajudado. Aquele abraço e a gente se vê no próximo vídeo.